Aleluia, glória a Jesus. Mais uma vez quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Que bom que nós estamos aqui, né? Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no livro de Deuteronômio, capítulo 16, e nós vamos ler os versículos 16 e 17. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos juntos aqui. E eu sei que foi Deus que trouxe a gente para cá, né? Deus que trouxe você para cá fisicamente, e Deus trouxe você para cá, para frente do computador também. Às vezes na frente do nosso computador, ouça isso, a gente tem muitas distrações. Eu queria que você procurasse concentrar o melhor que você puder nessa noite, para que você pudesse entender aquilo que o Senhor está falando para você. Então, se você puder ficar bastante à parte e concentrar a sua alma e o seu coração para aquilo que Deus vai falar com você, vai ser uma bênção. Às vezes, na nossa experiência, que nós temos de fazer aulas online e tal, a gente sabe que às vezes a gente está ouvindo, browsing alguma outra coisa, tal, né, porque a gente está usando a audição. Mas eu queria que você usasse esse tempo como uma consagração completa e viesse à presença de Deus para nós falarmos a respeito daquilo que o Senhor tem para o meu e o seu coração. Amém? Glória a Deus. Deuteronômio, capítulo 16, versículo 16 e 17. Diz assim, a minha Bíblia e a sua também. Deixa eu ver se é isso mesmo. É o versículo 16 mesmo, a parte B do versículo 16. 16. Capítulo 16, versículo 16. Está escrito assim: porém não aparecerá vazio perante o Senhor, cada um conforme ao dom da sua mão, conforme a bênção do Senhor teu Deus, que lhe tiver dado. Amém. A gente vai continuar no nosso estudo sobre a questão das primícias, e nessa noite nós vamos olhar as 3 ofertas que o Senhor estabeleceu para Israel. 3 diferentes formas de ofertas. Então eu queria que você, se você puder marcar, colocar, sublinhar, nós vamos olhar as ofertas diárias, semanais e as ofertas mensais. 3 tipos de ofertas que Deus estabeleceu. A primeira coisa que você vai perceber com essas ofertas, com esse tipo de oferta, é que elas não têm nada a ver com a manutenção da casa do Senhor. Elas não têm nada a ver com motivos especiais ou até mesmo a subsistência do sacerdócio. É uma relação direta do culto de Israel para com Deus. Às vezes a gente amarra, às vezes que a gente está fazendo ofertas, esse é um outro jeito, né? Além daquela outra que eu estava falando para você ontem, da questão financeira, como um esoterismo e etc. A gente amarra sempre a questão financeira com a necessidade, né? Olha, eu vou ofertar aqui porque a igreja precisa de comprar um carro novo. Eu vou ofertar aqui porque a igreja precisa de pagar o aluguel. Eu vou ofertar aqui porque a igreja precisa de comprar um microfone novo. Olha, eu vou ofertar para ajudar o pastor a cuidar da família dele. Quando a gente percebe essas ofertas que Deus estabeleceu para Israel, principalmente as ofertas diárias, as ofertas semanais e as mensais, elas não estão ligadas à subsistência do sacerdócio. Não tem nada a ver com o trabalho dos levitas na igreja. Tem a ver com a devoção de Israel com Deus. Ou seja, ele não está ofertando com alegria ou sem alegria, ele não está ofertando porque alguém precisa de alguma coisa. Ele está ofertando porque aquilo é o culto dele para Deus. Ele está fazendo aquilo de maneira voluntária, né? É como, deixa eu dar uma expressão aqui, pequena para que você entenda a grandeza, né? É como você colocar a mão no bolso, achar o dinheiro e falar assim, ó, tá aqui para você. Não, mas eu não estou precisando, não, mas isso aqui é para você, eu quero que tá. Isso aqui é para você, é seu. Eu estou fazendo isso por você. A gente lembra muito isso, né? Eu lembro isso do meu avô fazendo às vezes, né? Colocava a mão no bolso, ó, R$1 aqui, ó, tá para você, filho. Né? E dava para a gente, tal, para a gente. Não era uma necessidade minha, não era porque era meu aniversário, é porque ele queria expressar, através do dinheiro, que ele pensou em mim, que ele se importou comigo, que ele viu que eu podia fazer alguma coisa que eu quisesse com aquilo ali. Não tinha nenhuma motivação de necessidade, não tinha nenhuma motivação premente de alguma coisa que estava acontecendo. A nossa relação com o dinheiro e com as finanças, ela precisa, principalmente no âmbito espiritual, ser um pouco desconectada com alguma coisa que a gente quer, ou que a gente quer demonstrar, ou que precisa se fazer.
Nós precisamos entender, mais uma vez, e repetindo isso sempre, que as expressões financeiras, elas não estão ligadas diretamente a uma questão de que nós queiramos pagar alguma coisa ou adquirir alguma coisa. Elas podem ser uma expressão de voluntariedade. E é isso que Deus está chamando a Israel. Olha só, essa relação espiritual, na percepção de muitos, ela está desconexa da perspectiva natural ou material das coisas, pois deve se tratar de orações e manifestações na esfera introspectiva. Talvez a gente sempre pense assim, como a gente estava falando no dia de ontem, né? As pessoas creem que isso não se trata de manifestações externas, pois seria diminuir a verdadeira intenção. O que eu estou querendo dizer com isso aqui? As pessoas acham que as manifestações espirituais, elas não podem estar acompanhadas de alguma expressão externa, porque isso seria diminuir o que é uma expressão espiritual. Já pensou nisso, né? Você já ouviu, por exemplo, essa relação? Eu estou mandando para você poder acompanhar o nosso estudo, no nosso grupo aí, esse estudo do dia 2, aí está com você, se você quiser dar uma acompanhada. As pessoas acham que Mandei. Está aqui. As pessoas acham, por exemplo, assim, se é uma expressão espiritual, é uma questão que a gente tem que fazer de maneira introspectiva, né? É uma coisa que eu faço no meu coração. Ou então nós ouvimos a velha frase, Deus está interessado só no meu coração. É verdade. A Bíblia fala, em Provérbios, na verdade, é uma expressão que nós entendemos que é a mãe falando para o filho, ou o pai falando para o filho, que é uma expressão, na verdade, de uma proposta de Deus para o homem. Filho meu, dá-me o teu coração. Por que Deus pede o coração? Está respondido na sequência do verso. Porque do coração procedem todas as saídas da vida. Ou seja, se o seu coração é de Deus, o resto da sua vida vai ser também. Então a pessoa fala assim, não, Deus está interessado no meu coração. Por quê? Porque Ele quer controlar tudo a respeito de você. O coração é o centro da sua vida. Não é? O coração é onde mora a sua personalidade e a expressão máxima daquilo que significa quem você é. Por exemplo, a teologia entende que o coração é a parte consciente do homem que une a alma e o espírito. É o coração. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É no coração que o homem expressa as suas decisões conscientes. É por isso que Deus quer o coração. Agora, vamos olhar mais uma vez essa expressão, tipo, Deus só está através do meu coração, ou as manifestações externas não tem nada a ver com o coração. Lembra Jesus observando quem estava ofertando? E eu gosto disso. Eu gosto dessas coisas que Jesus mostra, porque Ele quebra esses paradigmas que a gente forma para a gente mesmo. Deus não está interessado no nosso bolso, ou na maneira que a gente anda, ou na maneira que a gente faz, só no nosso coração. Ele observa todo mundo ofertando, e aí Ele fala assim, quem foi que ofertou mais? Aí eu, não sei, né, Jesus? A gente responder para o senhor sempre, né, quebra nós, eles nem responderam dessa vez. E aí Ele falou assim, foi aquela viúva. Por quê? Porque aquela viúva, ela deu tudo que tinha, ou de todo o seu sustento ela ofertou. Foi a que ofertou uma quantidade menor, mas deu todo o seu sustento. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. A expressão da viúva foi uma expressão interna? A expressão da viúva foi só no coração dela? Ela manifestou a expressão dela. A expressão dela, aquilo que ela sentia no coração, ela manifestou com as moedas que ela deu. Ou seja, ela podia ter dito, Senhor, eu amo tanto o Senhor, se eu pudesse, eu daria tudo, então eu vou ficar só na minha manifestação espiritual. Mas não, ela não fez isso. Ela falou assim, Senhor, a minha manifestação interna, eu vou mostrar para ela de maneira externa, ou seja, eu não tenho muito, mas tudo que eu tenho eu dou. O tudo que eu tenho eu dou é a maneira como eu me sinto no meu coração, tudo que eu tenho eu dou. Ela demonstra na sua expressão externa aquilo que ela acredita no coração dela. E quem foi que falou que ela fez isso? Foi o pastor da igreja? Foi o sacerdote que estava olhando ela? Foram os discípulos? Não. O próprio Jesus enxergou isso. Então, não venha me dizer que as coisas que nós fazemos, seja elas no conceito financeiro, seja ela no nosso esforço diário para com Deus com alguma coisa, seja, por exemplo, no nosso tempo devocional,
é que nós expressamos isso de maneira física, comportamental, um tempo determinado, nada tem a ver com a nossa espiritualidade, porque tem tudo a ver. Por exemplo, quando uma pessoa faz um voto de não falar palavrão, ela faz o compromisso, entenda assim, porque o voto você vai para outro lugar, mas o compromisso de não falar palavrão, isso não tem nada a ver. Tem a ver sim, ela consagrou a boca dela ao Senhor. Quando a pessoa faz um compromisso de andar de certa maneira, ou ser honesto nos seus negócios, não venha dizer para mim que não tem nada a ver, porque tem a ver sim, porque ela consagrou a sua vida de maneira completa a Deus. E isso começava dentro do povo de Israel, justamente naquilo que Deus pedia nas ofertas diárias. E olha aí o primeiro parênteses. Todos os dias havia sacrifício no tabernáculo. Não é? O fogo deveria arder continuamente sobre o altar. E as ofertas eram apresentadas em forma de holocausto. Você sabe o que é um holocausto? Vou dizer para você o que é um holocausto. O holocausto é uma oferta completamente consumida. O holocausto é uma oferta que você não tira nada dela. Por exemplo, existiam algumas ofertas queimadas, que aquilo que era queimado, sobrava às vezes um pedaço de carne para o sacerdote comer. Eram ofertas, por exemplo, cozidas, ou então ofertas assadas, que o produto daquela oferta servia para que alguém consumisse depois. Mas no holocausto não sobrava nada. Era consumido até as cinzas. Lembra que, inclusive, era uma oferta consumida de tal forma que o sacerdote depois pegava aquelas cinzas e tinha que jogar fora do arraial? Lembra disso? Era uma expressão do judaísmo dentro da sua maneira de fazer o seu culto? Pois é. A oferta diária que se fazia de manhã e à tarde era de holocausto. Ou seja, aquela oferta não era para o sacerdote. Aquela oferta não era para a subsistência do tabernáculo. E se fazia todos os dias. De manhã e à noite. De manhã eles apresentavam um cordeiro com uma porção de cereal, com uma porção de farinha e com uma porção de óleo, que tinha lá a porção certa do dia, de manhã e à tarde, para ser completamente queimado ao Senhor. Agora eu te pergunto, cordeiro é de graça? Farinha é de graça? Cereal é de graça? Pastor, naquela época não tinha dinheiro. Sim, você tem razão. O dinheiro daquela época era justamente isso. Eram as coisas. Se vivia de trocas. A maioria das civilizações viviam em transações que eu te dou isso aqui, você me dá aquilo lá. Israel, por muito tempo, trocou azeite por ouro. Quando eles mandavam azeite para a região de Ofir, Ofir mandava ouro. O ouro de Ofir, que a gente gosta tanto de falar do ouro de Ofir, foi comprado por Israel vendendo azeite. Mandava azeite, vinha ouro. Mandava azeite, vinha às vezes outros tipos de produtos. Israel se subsistiu muito tempo depois de virou nação com azeite. Isso nessa época, inclusive ainda morando no deserto, hein? Custava. Agora, é claro que eu não quero dizer para você, então eu tenho que dar $1 todo dia, pastor, como é que então funciona? Eu dou R$10 todo dia, dou $10 todo dia. Quanto é que custa uma hora sua de trabalho? Dá um exemplo para você. Quanto é que custa uma hora sua de trabalho? Quanto é que custa meia hora sua de trabalho? Por que você não sacrifica para estar na presença de Deus? Por que você não sacrifica para oferecer ao Senhor? Deixa eu te dar um outro exemplo. Naquele dinheiro que você recebe todos os dias, que você trabalha às vezes por empreitada, que você trabalha às vezes por alguma coisa, você olha para aquele dinheiro e você vê uma oferta ao Senhor ali, alguma coisa que você vai queimar, que você não vai contar com aquilo, que aquilo não vai ser oferecido por causa de uma necessidade premente, vai ser, falar assim, eu quero oferecer isso aqui para o Senhor. Israel fazia de manhã e à tarde. De manhã à tarde era se oferecido o tempo todo sacrifícios ao Senhor. Pastor, isso significa um culto a Deus? Sim, significa um culto a Deus. Representa um culto a Deus, expressado de maneira física. Eles não iam só cantar hinos. Aliás, nessa época, em Israel, nos tabernáculos, não se cantava hinos. O culto era sem música, tá? O culto era feito por orações, mas não só se fazia orações, não só se lia a palavra, se sacrificava alguma coisa. E o convite de Deus em Deuteronômio é que ninguém aparecesse na presença de Deus de mão vazia. Que estivesse oferecendo alguma coisa, que estivesse apresentando alguma coisa, mais uma vez. Nem sempre está relacionado diretamente com dinheiro ou diretamente com alguma coisa física.
Mas quantos de nós deixamos de vir à casa de Deus? Escute, por favor. Estou puxando a orelha de ninguém, eu estou pregando a palavra. É primícias. Quantas pessoas deixam de vir à igreja simplesmente porque apareceu um trabalho que é necessário fazer naquele horário? Mais uma vez, quem congrega aqui comigo sabe, eu não sou de, olha, não pode vir, não perca culto que senão vai dar problema para você. Não tem problema nenhum, a gente entende, cada um tem a necessidade que tem. Mas quantas pessoas estavam programadas para vir para o culto, estavam apresentadas para vir para o culto, e aparece qualquer coisa, ela deixa de ofertar ao Senhor o seu culto, o seu tempo, o seu horário para fazer qualquer outra coisa. A palavra de Deus fala que isso acontecia todo dia. E quando isso não é na vida pessoal? Quantas pessoas negligenciam o seu tempo de devocional diante de Deus? Se ele acorda mais tarde, ele não faz o devocional. Ele não deixa de pagar aquele tempo diante de Deus. Vou usar a expressão que eu entendo que é a correta. Ele não deixa de pagar aquele tempo diante de Deus. Ele não deixa de falar assim, não, esse tempo não interessa. Todos os dias eu tenho que sacrificar 1 hora para Deus. Não interessa o que aconteça. 1 hora é para Deus. Esse momento é para Deus. Essa situação é para Deus. Todos os dias Israel fazia isso. Isso é maravilhoso, né? Esse modelo de dedicação, não existe existe uma conexão direta entre ação e retribuição. Não existe uma conexão direta entre ação e retribuição. É uma absoluta devoção. Ou seja, eles não faziam isso por causa que eles estavam esperando Deus mandar alguma coisa de volta. Não, era devoção. Se o Senhor fizer alguma coisa, a gente faz. Se o Senhor não fizer nada, a gente faz do mesmo jeito. É o nosso compromisso diante do Senhor. Isso foi tão claro diante deles que eles levaram isso até para o exílio. Quando eles chegaram no exílio, a Bíblia fala, por exemplo, Salmo 5, foi escrito no exílio. E ele fala assim, pela manhã, ó Senhor, ouves a minha voz, logo cedo te apresento o meu sacrifício, e aguardo já o dia com esperança. Porque eu já começo desde a manhã. Depois da volta do exílio, o Salmo 119, por exemplo, versículo 147, antes da aurora me levanto para suplicar o teu auxílio. Essa súplica com auxílio não era só uma oração, era um culto. Era um tempo de culto, que havia entrega de ofertas. No caso de Israel exilado, muito foi se adotado dentro de Israel exilado o acender incensos. Que a gente mistificou isso. Eu não estou falando para ninguém acender incenso em casa, pelo amor de Deus. Não acenda incenso em casa. O que eu estou dizendo para você é que o incenso era uma manifestação de uma oferta física, palpável, cheirável, de odor, que representava aquilo que ele suplicava de boca, ou seja, tinha um custo, custava alguma coisa. Aí eu já ouvi isso aqui, eu acho fantástico, né? Não, pastor, é o seguinte, eu coloco a Bíblia tocando no carro e vou dirigindo o dia inteiro. Excelente, meu irmão, isso é bênção, vai ouvir a Bíblia mesmo, vai ouvir no hino. Agora, você não para um tempo para ter com Deus? Não, porque meu dia é muito carregado. Ah, meu amigo, você está oferecendo a Deus sacrifício que não te custa nada. Não te custou nada fazer isso. Cadê a sua devoção para Deus? Deus, para te trazer aqui e te dar vida, custou o filho dele. O que custa para você? Custa nada. Faz uma coisa que não custa nada, que não muda nada, que para ele não causa efeito nenhum, que ele não perde nada. Precisa aprender a devotar a Deus alguma coisa que lhe custe. Nós vamos falar mais para frente, alguns dias para frente disso aí, né? Desde a manhã eles faziam isso. E aí está assim, como é que a gente entende isso? Os recursos financeiros e econômicos são dedicados a Deus de maneira diária. O Senhor deu ordem a Israel por meio de Moisés. Um cordeiro pelo qual não se aproveitava nada, né? E olha, escuta, há uma relação profunda da santificação do povo de maneira diária no contexto dessas ofertas. Além de ser uma pessoa de profunda comunhão diária com Deus nas leituras, orações e louvores, você completa o seu culto dedicando recursos a eles? Você tem santificado na sua vida, na sua casa, a sua vida econômica? Você santifica a sua vida econômica? Você demonstra para o Senhor também os seus recursos? Você dedica a sua vida, nas suas economias, nas suas finanças, de maneira completa? Você fala, separa esse tempo, isso aqui também é para o Senhor. Essa parte da minha vida também é o Senhor. De repente não é finança, de repente é uma questão de tempo, que você não vai gastar trabalhando, você vai oferecer a Deus. Eu coloquei isso aqui para cima,
e eu preciso passar para frente, mas eu quero comentar isso aqui também. Às vezes as pessoas têm um pouquinho de dificuldade com isso e eu entendo por quê. Porque isso foi massificado pelas religiões afrodescendentes e asiáticas. Mas, por exemplo, você vê aquelas oferendas que o pessoal apresenta? Ou então você vai num restaurante chinês, tem uma imagem do Buda enorme, e aí tem um negócio de água em volta cheio de moeda lá dentro, que o pessoal taca lá dentro. Sabe o que é aquilo ali? Aquilo ali é a mesma coisa que nós estamos falando. É o Deus deles e eles oferecem recurso para pegar benefício. É claro que essa conotação ficou completamente mistificada e acabou sendo desconstruída dentro, principalmente dentro da fé cristã, que apresenta a Cristo como uma oferta perfeita. Só que não se engane os senhores, que dentro do culto da igreja primitiva era um culto completo, com participação de oferta também. Todos os dias que eles se reuniam no templo e nas casas, havia coleta de ofertas. E as ofertas, claro, nem sempre era questão financeira. Às vezes alguma coisa, algum alimento que as pessoas traziam, algum tipo de recurso que elas apresentavam. Mas existia oferta diária. As pessoas entendiam que a sua vida física fazia parte da sua espiritualidade. Isso é coisa nova, não, isso é uma coisa que não tem nada a ver com a outra, tem tudo a ver uma com a outra. O nosso convite, e eu vou ficar repetindo isso a semana toda, não é fazer com que, olha, eu preciso que você oferte mais aqui na igreja. Eu não estou precisando de dinheiro, eu estou cuidado muito bem pelo Ministério do Belém. Olha, nós precisamos pagar nossas contas. Não, o que eu estou ensinando você é o seguinte, comece a completar a sua vida com os seus recursos e comece a ver Deus abençoar essa área da sua vida também, junto com tudo que você está fazendo. Nós precisamos de expressar isso dessa maneira. E aí a gente passa dessas ofertas diárias para as ofertas semanais. E as ofertas semanais eram fantásticas. Por quê? Porque lembra que eles ofereciam de manhã e à tarde? No sábado eles ofereciam de manhã e à tarde também, só que agora era 2. Não era um só. Só que eram 2 além daquele do dia, então eram 3. Eles ofereciam o normal do dia, mais 2. E com ofertas de cereal e ofertas também de farinha, dobrado. Maior também. Então, perceba que não era uma coisa relacionada, tipo, já que eu estou fazendo isso aqui no sábado, eu vou esquecer o resto. No sábado, para terminar a semana, eles quase que triplicavam a oferta que eles ofereciam. Ou seja, eu terminei uma semana. Deus me deu a bênção de chegar até aqui, né? Então eu vou aumentar aquilo que eu estou oferecendo. Muitas vezes, nas reuniões semanais da igreja, quando há ofertas especiais, ou até mesmo quando as pessoas entregam os seus dízimos, as pessoas não contribuem com ofertas ou não se preocupam em fazer isso de maneira especial e separada daquilo que é comum das suas ofertas ou dízimos. Deus requereu de Israel, por conta do dia a dia, o sábado fosse também lembrado. O que eu estou querendo dizer com isso? Por conta que eles faziam no dia a dia, eles já tinham aquele tempo separado, ele falou assim, essa semana eu já me apresentei muito diante do Senhor, então essa semana aqui, isso que marca a nossa reunião, porque, outra coisa, no sábado era uma reunião solene também entre o povo se reunia no sábado, quando eles estavam no exílio, principalmente nas sinagogas, e quando eles estavam nos tabernáculos, na tenda da congregação, eles se reuniam em volta, e aí o pessoal trazia oferta dobrada, diante de Deus, para apresentar ao Senhor que o dia a dia estava lembrado, mas eles, quando estavam em comunidade, também eles não esqueciam. Tem gente que faz assim, não, porque essa semana eu já fiz isso, já fiz aquilo, então não preciso de ofertar. Você não sabe de ofertar nem durante o dia a dia, porque a sua oferta não é uma questão da sua necessidade de apresentar alguma coisa, é a sua maneira de mostrar a sua devoção, como eu já disse. Né? Há uma expressão que sempre ouvimos do nosso pastor, e eu gosto dessa expressão que ele fala. Todas as vezes que a gente vai fazer uma oferta na igreja, eu já expliquei isso ontem, ele não trata isso a respeito do dízimo. O dízimo é um comprometimento do povo de Deus para com Deus. O dízimo é um comprometimento do povo de Deus para com Deus. Desde antes de Israel Estado. Isso começa nas primícias de Abel e Caim, passa por Abraão, passa por Israel e chega no Novo Testamento. Chega no Novo Testamento, onde é que está isso? Lembra quando Jesus estava falando a respeito dos fariseus, que os fariseus contribuíam e dizimavam, mas não cuidavam das pessoas? Lembra que ele está falando isso? Jesus fala assim, olha, é o seguinte, vocês, por causa que vocês fazem isso, vocês não precisam de deixar essas aqui de cuidar das pessoas. Ou seja, ele não estava falando para eles, vocês não precisam de dizimar. Ele não estava falando isso. Ele estava falando assim, não deixem de dizimar, mas cuidem das pessoas. Não deixem de cumprir aquilo que vocês têm que cumprir diante do Senhor, mas não deixem de cuidar das pessoas. Ah, não, eu vou cuidar das pessoas, então não preciso de fazer. Não, não é isso que Deus está falando.
Ou então, eu estou dizimando, então não preciso ser generoso com o meu irmão. Também não é isso que ele está falando. Tenha o seu compromisso diante de Deus e tenha o seu compromisso diante dos seus irmãos. É essa tensão que Jesus está chamando. Então a coisa não está desvirtuada do Novo Testamento. Tem gente que gosta de falar, não, isso não tem nada a ver. Tudo a ver no Novo Testamento, está lá. Está lá. É só ler o texto, está claro do texto que Jesus está dizendo. Mas esse convite aqui, que o nosso pastor sempre faz, vamos fazer uma oferta na igreja? Ele sempre fala o seguinte para a igreja: pergunte ao Espírito de Deus com quanto você vai contribuir. Pergunte ao Espírito de Deus como é que você vai fazer na sua vida, meu irmão. Pergunte ao Espírito de Deus como é que você vai praticar a sua oferta diária. Fale com Ele. Entenda que o ensino vem da parte do Senhor. Como é que você faz isso na sua vida? Como é que você transforma isso numa prática que você pode fazer? O ensino é esse, o princípio está dado. O princípio está estabelecido. Como é que eu pratico na minha vida? Fale com o Espírito de Deus. Vai chegar, vai ofertar na igreja? O pastor não tem uma quantia para você. Você pode pegar qualquer envelope nosso. Qualquer um. É raríssima a exceção que alguma coisa sai diferente. Acho que eu lembro uma vez que a gente fez com um valor específico porque a gente estava fazendo um projeto muito específico. Mas você pode pegar qualquer envelope do Ministério do Belém. Não tem valor. Não tem valor. Nós não estipulamos valor de nada, não fazemos carnê missionário, não tem nada disso. Né? Uma vez eu conversei, inclusive, com o nosso pastor, estava pensando em fazer uma mensalidade, né, para ajudar no caixa dos jovens. Não, senhor, mensalidade? Não. Nós não fazemos isso. As pessoas contribuem segundo a sua voluntariedade. É voluntário. Fale com o Espírito de Deus, Ele vai te dizer. Né? A gente corre um risco enorme de fazer aquele que não pode dar 10, dá 10 porque a gente colocou, e aquele que pode dar 100, dá só 10, porque é aquilo que a gente colocou. Fale com o Espírito de Deus, Ele vai dizer para as pessoas, Ele vai guiar os corações para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E fica a pergunta, o que foi que Deus te disse para fazer? Como foi que Deus te disse para viver os seus sábados de expressão na vida, diante do Senhor? Como é que Deus te falou para ofertar na casa dele? Faça o que Ele disse. Agora, o que Ele disse, também faça. Porque aí já é outro problema. Às vezes Deus fala alguma coisa e a pessoa, não quero fazer. Faça o que Deus te disser. Faça para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E aí a gente chega nesse outro tipo de oferta, que eram as ofertas mensais. Ofertas diárias, ofertas semanais e as ofertas mensais. O mês virava, sabe o que eles faziam? Era massiva a oferta mensal. Eu não estou falando de dízimo, eu estou falando de oferta. Eles não traziam as ofertas mensais por conta da que eles faziam da colheita. Era uma oferta voluntária, não era dízimo. E a oferta mensal deles era massiva. Olha só o que era na oferta mensal aqui, eu coloquei para você. 2 bezerros, 1 carneiro, 7 cordeiros de 1 ano, 3,5 kg de farinha com grão de azeite misturado, e ainda, eu acho que tinha ainda um bode ainda que eles faziam. Massiva. 2 bezerros, 1 carneiro e 7 cordeiros. Era uma oferta massiva. Era uma oferta grande, expressa, robusta, né? Era um tempo de celebração, um mês, uma etapa, uma estação do ano que foi vencida. Havia se passado e o israelita deveria celebrar e agradecer e também pedir perdão. Por isso que também tinha esse cordeiro ali apresentado, porque também era um tempo de renovação de estação. Então eles pediam perdão a Deus também. Era uma representação. E eles faziam isso de maneira massiva, através da voluntariedade da sua oferta. Esses não eram os dias das festas solenes. Simplesmente, eles faziam memória que apontavam para a felicidade de Deus no Kairos, que eram as estações da vida. Eles olhavam para o tempo que eles passaram e falavam assim, Deus foi muito bom com a gente, eu vou ofertar ao Senhor. Deus foi muito cuidador comigo, eu vou ofertar ao Senhor. É a minha voluntariedade de mostrar a Deus que eu sei o que eu passei e como eu venci. É a minha expressão física, é a minha devoção apresentada em forma de recursos, e entendendo que Deus me guardou, que Deus me ajudou, que Ele me perdoou e que Ele me levou à frente, que Ele me levou avante para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Dentro do Kairos, que são as estações que nem sempre estão estipuladas pelo tempo cronológico.
No caso do mês ou da estação que eles tinham, eram 30 dias. Mas nem sempre o Kairos está colocado em tempo cronológico. O Kairos, às vezes, é uma estação que você passa. Né? Eu vou falar um pouquinho disso mais já. E a gente precisa saber que esse tempo que passou, Deus controlou ele. Você entende que Deus controlou o seu dia hoje? Hoje eu tive um dia abençoado. Passei um bom tempo com os irmãos, conversando hoje. Né? Ficamos lá um bom tempo, eu e a Aninha, servindo os nossos irmãos e tal. As crianças também passaram um dia abençoado em casa. A Nádia tossiu pouco hoje. Né? E o dia passou. O dia foi uma bênção. Eu tomei café da Ana hoje, estava uma delícia. Eu também comi um pedacinho de bolo hoje, agora à tarde, também estava muito bom. Eu vejo o tempo passando e eu percebo que foi Deus quem cuidou do tempo. Foi Deus que estabeleceu esse tempo. Eu estou alegre, eu estou feliz, eu retribuo ao Senhor. Através do meu culto, da minha devoção, do meu tempo, entendendo que foi Deus que me abençoou e que me guardou. Ele controlou o tempo, e no tempo que Ele controlou, Ele me deu um tempo bom. O tempo podia ter sido desfavorável, mas Ele me deu um tempo bom. E mesmo quando o tempo foi desfavorável, não foi desfavorável a nível que me matou. Ele me guardou de alguma coisa pior. Deus sempre é bom. Deus sempre é maravilhoso. Deus sempre é justo. E aí eu faço essa pergunta, né? Como é que a gente entende isso? E aí eu gosto de perguntar isso para as pessoas, para elas meditarem. Você está acompanhando o calendário de Deus na sua vida? Não o seu calendário, as suas etapas, as suas ideias. O tempo que você estabeleceu para você. Você está acompanhando o calendário de Deus na sua vida? Você está acompanhando as agendas de Deus para você? Porque tem dia que Deus agenda algumas coisas para a gente que não estava na nossa agenda, não é verdade? Vou agendar hoje na vida dele um milagre. Aí ele vai celebrar. Vou agendar na vida dele uma luta. E aí ele também vai celebrar porque no outro dia ele vai vencer. Vou agendar na vida dele um deserto. E aí você vê o primeiro dia do deserto, segundo dia do deserto. Primeiro ano do deserto. Segundo ano do deserto. E aí você percebe que Deus que marcou e você celebra também. Porque você sabe o que Deus está fazendo. Como é que você tem celebrado a agenda de Deus na sua vida? Você tem acompanhado ela acontecer? Talvez você passou da etapa. Você já percebeu que o mês trocou para você? Que a etapa que você está vivendo na sua vida é diferente da que você estava vivendo há pouco tempo atrás? Talvez mudou o mês. Talvez o mês que você viveu no último ano inteiro, que tem mês na nossa vida que parece um ano, né? Tem kairós, estação e etapa na nossa vida que não duram um mês, 2 meses, 3 meses, duram anos. Não é? E eu gosto dessa coisa de kairós também, porque deixa eu colocar ela num paradigma aqui para você. 2, na verdade. Tanto o Cronos como o kairós. Nós estamos aqui desde as 7h30 da noite. Agora são 8h25, a gente está se aproximando do final do nosso culto já. Eu consigo voltar o relógio até as 7h30? Se eu for lá e colocar o pandeiro 7h30, 7h30 de novo, não é. Isso é o tempo cronológico. Ele está passando, ele não volta atrás. Ele já passou, já foi. Nós estamos consagrando fevereiro hoje e já foi o tempo quase todo da nossa consagração de fevereiro. Já é 8h30, já é 9h30, 1 hora depois e acabou o tempo. Esse é o tempo cronológico. Só que as estações também são a mesma coisa. Você pode fazer o que você quiser. Está no inverno aqui, está frio. Talvez um dia dá uma amenizada numa temperatura, volta um pouquinho e tal. Mas está frio. É o tempo do inverno. E no tempo do inverno, eu já falei isso para você antes, né? Você pode, Senhor, faz calor. A menos que seja um propósito especial de Deus, não vai fazer calor, vai ser inverno. Vai estar frio. É o tempo do frio. E essas são as etapas de kairós na vida. Só que os kairós que funcionam para a estação do tempo, também funcionam às vezes nas estações da nossa vida. Chega o tempo de sofrer, irmão. E você pode fazer o que você quiser. Você vai passar pelo tempo de sofrer. Chega o tempo de ser feliz, irmão. E às vezes, por mais que você queira ficar triste, porque você está chateado com alguma coisa, aquela pessoa que é negativa, você vai sentir alegria, porque Deus vai te cercar de alegria. É o tempo da alegria, é o tempo da felicidade. E Deus manda esses tempos na nossa vida para que a gente saiba enfrentar.
Só que lá em Atos, no capítulo 1, versículo 8, fala que ele estabeleceu pelo seu próprio poder esses tempos e estações. E aí fala que para a gente vencer esses tempos e estações, que às vezes são contrários, ele revestiu a gente de poder do Espírito Santo para vir acima dessas estações. Ou seja, chega o tempo de escassez para todo mundo, mas Deus dá uma estratégia para José para passar pela escassez. O tempo da escassez não deixou de acontecer. Só que José tem uma estratégia por causa do Espírito de Deus. Entende o que eu estou falando? Não é que não vai acontecer, mas Deus te dá uma estratégia por causa do Espírito Santo de Deus na sua vida. Então chega os tempos da gente viver, e às vezes o mês trocou. Né? Talvez de maneira transcendente isso faça sentido. Mas deixa eu perguntar para você. Você tem acompanhado essas transferências de tempo da sua vida de maneira completa? Ou seja, existe alguma expressão física dessa mudança de mês na sua vida? Dessa mudança de etapa? Você tem apresentado alguma coisa diferente no seu dia a dia? Ou então, nas suas ofertas que o tempo mudou? Você tem demonstrado a sua gratidão diante de Deus, da maneira como você serve a Deus? Não serve aqui no coração, serve aqui, em comunidade, na igreja, do lado de fora, que as pessoas conseguem enxergar. Se lembre mais uma vez da viúva. Jesus viu que ela tinha uma expressão completa de confiança pela maneira que ela expressou do lado de fora. Não se engane. Não, Deus só se... Já falei para você, Deus só se importa com o meu coração. Então expressa o seu coração do lado de fora. Como é que anda o seu coração do lado de dentro? Como é que anda a sua vida do lado de dentro? Expressa do lado de fora. Ou ela é tão internalizada assim, você está morando no Irã, que você não pode mostrar que você é crente, não pode viver a sua fé. Porque até lá no Irã, as pessoas estão doidas para falar no meio da rua que elas são de Jesus. Que elas vivem para Jesus. Elas escondem uma Bíblia, que é a sua expressão externa, de que elas creem no Senhor Jesus Cristo. E quando alguém descobre a Bíblia, ela fala assim, Deus está só me importando com o meu coração, não com a minha boca eu vou mentir então. A boca expressa o que o coração está cheio. Precisa ser manifestado. Seus braços expressam o que o seu coração está cheio. O seu bolso expressa o que o seu coração está cheio. Eu me recuso a ter condições de comprar um iPad de 500, 600 dólares, de comprar um computador de 1.200, 1.400 dólares da Apple, porque é o melhor computador que a gente tem para trabalhar, e não expressar a minha fidelidade diante de Deus em uma oferta robusta, porque isso não vai me trazer, entre aspas, benefício. E a minha expressão, e a minha manifestação externa de que eu confio no Senhor? Mais uma vez, isso pode estar expressado de outra maneira. Eu me recuso a ter um iPad, um telefone de última geração, onde eu não tenho a palavra de Deus nele. Onde eu não passo tempo diante dele também expressando a minha fé no Senhor nosso Deus. Eu me recuso a ter uma televisão de 75 polegadas em casa, em que tudo que passa nela é lixo. Eu me recuso a ter um carro novo que não me leva para a igreja. Como é que as suas expressões materiais santificam a Deus, demonstram a Deus? Como é que elas mostram que você é do Senhor? Como é que elas dizem? Principalmente nas etapas que se trocam. Eu gosto desse testemunho e estou quase terminando, pela segunda vez. Um irmão nosso, na nossa congregação de Orlando, comprou uma casa. Deus fez um milagre na vida dele. Lembra, mãe? Não tinha saído a documentação dele no país ainda, ele foi aprovado, e no dia que precisava de colocar lá um número de green card lá para aquele tipo de processo que ele estava fazendo de compra de casa, ele tinha, acho que o último dia para fazer, no último dia chega o protocolo com um número novo, ele coloca, consegue a casa. Fez um milagre fantástico. Casa linda. Aquelas casas de Orlando que o pessoal está vendo agora lá, o Bolsonaro lá, aquelas casas bonitas, sabe? Lá o preço é muito bom para comprar isso, Deus abriu um lugar, uma porta ainda num lugar para ele maravilhoso. Nós vamos passar um final de semana em Orlando, eu ia pregar na nossa congregação. Quando eu estou lá, ele falou, pastor, que legal que o senhor está aqui. Dá um pulo aqui em casa. Comprei uma casa nova. O pastor da congregação vai estar aqui também. Por quê? Vamos fazer uma festa? Não, pastor, eu vou fazer um culto de ação de graças, porque eu comprei uma casa nova. Abriu a casa dele, chamou o pastor dele, chamou todos os amigos dele. Ei, o primeiro evento na minha casa é um culto de adoração a Deus pela porta que Deus abriu. Foi Deus que me deu essa casa.
O primeiro evento que eu marco aqui não é para o benefício da minha família, é para louvar o Senhor. Chegamos lá, eles ainda estavam trocando de móveis ainda, os móveis, aquelas vezes, né? Ô pastor, o senhor me desculpa que eu não comprei os móveis novos, eu não queria trazer nada para dentro de casa, a primeira coisa que eu queria fazer é oferecer um culto ao Senhor. Como é que você manifesta na sua vida? Eu não tive outro salmo, me deu aquele dia para pregar, eu não tive outro salmo para pregar, senão o Salmo 84. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para sua prole, nos átrios do Senhor. A primeira casa daquele irmão era os átrios do Senhor. Por isso que ele expressava o seu amor a Deus naquilo que Deus tinha dado para ele e para a família desfrutar. Isso é importante, irmão. Como é que a sua vida manifesta que você é do Senhor nas etapas que Deus te faz passar, né? Por fim, eu falo isso. Separe a sua oferta da alegria, que é o vinho que eles tinham nessa oferta mensal. A oferta pela provisão, que são bezerros, cordeiros, carneiros, grãos, farinha. A oferta por ter recebido perdão em Jesus, que era o bode que representava isso. Tudo isso misturado com a unção do Espírito Santo, que é o azeite, mas traga diante de Deus as suas ofertas em nome de Jesus. A gente vai terminar a nossa conclusão assim, ó. Infelizmente, muitas pessoas misturam o fator financeiro da vida com uma ação espiritual esotérica para alcançar benefícios da divindade. A gente já falou disso. Está repleto de lugar que pensa nisso. Olha, traga aqui a sua oferta para que Deus abra. Esses dias atrás eu vi um sujeito, isso é sério, a gente fica abismado. O cara sopra num balão, e aí fala assim, ó, leva esse balão aqui em casa, e estoure dentro da sua casa, porque o vento do Espírito Santo vai entrar na sua casa. Cada balão que eu e a pastora aqui sopra dentro, é R$500. R$500. E sabe que tem gente que compra? Ele só está vendendo porque tem gente que compra. Porque de alguma forma esotérica, alguma coisa aconteceu com alguém, alguém contou alguma história que recebeu alguma coisa, e aquilo se espalhou e as pessoas acreditaram. Você sabe por que Israel começou a dar oferta para Baal? Porque ele invejou alguma coisa nas outras nações. Para Moloque, por exemplo, qual que era a oferta para Moloque? Alguém lembra? Sacrifício infantil. Ofereciam filhos a Deus, crianças, para serem queimadas. Em troca do quê? Prosperidade. Vamos fazer uma conta boba aqui? Se você tem uma família na casa de 5 pessoas, uma família de 5 pessoas gasta a mesma coisa que uma família de 4? Não, 5 pessoas, é uma a mais. Se eu diminuo uma pessoa menos dentro de casa, sobra mais dinheiro ou não sobra mais dinheiro? Sobra mais recurso ou não sobra mais recurso? Então não foi que a entidade me abençoou, foi que eu economizei recurso que eu ia gastar com aquela pessoa. Pois é, alguém começou a aparecer com alguma carroça nova, começaram a perceber que Moloque fazia alguma coisa. E aí todo mundo começou a apresentar os filhos. Por quê? Porque o homem entende as suas manifestações financeiras como uma expressão de alguma coisa que causa benefício para ele. O convite do nosso coração nessa noite: apresente as suas finanças como uma forma de devoção a Deus. Como uma forma de manifestar que o seu coração é dele. Porque é o seguinte, quando a gente entrega o recurso a um certo nível de importância, na verdade o nosso coração passa a começar a ser o recurso, a conta. A gente se sente bem e feliz quando a conta está gorda. Quando a conta está magra, a gente se sente triste e amargurado. Apresente a sua vida de maneira completa como a expressão. Esse não é o nosso objetivo de falar a respeito dessas questões de benefício de divindade. É sim de mostrar que você pode servir ao Senhor. Por fim, Miqueias faz um convite para o povo de Deus. Miqueias, lá no capítulo 6, versículos 6 e 8, ele começa a fazer uma pergunta. Com que me apresentarei ao Senhor? E me inclinarei ao Deus Altíssimo? Virei perante eles com holocaustos com bezerros de 1 ano? Agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão? Olha como é que ele começa a fazer. Ele começa a pegar as ofertas mensais e mistura até com as ofertas que eles faziam até para os outros deuses. Ele fala, ó, Deus ia então querer um rio de vinho? Vai querer carneiro, vai querer bezerro, vou oferecer então o que? O primogênito? Gera oferta até para outra divindade. O fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma, olha só, crianças recém-nascidas.
Ele te declarou, homem, o que é bom e o que é que o Senhor te pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus. Para você ser fiel a Deus, é isso aqui. Mas como é que você devota isso de maneira completa? Essa é a pergunta. O que Miqueias estava falando é o seguinte: para de começar a apresentar essas coisas como algo esotérico para alcançar Deus. Deus não vai mudar a maneira de você poder se apresentar diante dele, porque você entrega uma oferta melhor. Ou seja, se você está pensando hoje, eu vou começar a entregar $1.000 por semana na igreja, porque aí eu posso ficar sossegado no meu adultério, está errado. Eu vou começar a fazer então uma oferta mais robusta, porque eu posso andar em pecado, está errado. O convite é o seguinte: ande em santidade em tudo na sua vida, e não se esqueça da sua vida financeira e econômica. Não se esqueça dos seus recursos. Não ache que existe uma diferença entre a sua vida fiel diante de Deus e todo o resto que você faz. Por último, não existe uma separação entre aquilo que você faz diante das autoridades e a maneira como você vive diante de Deus. Você está entendendo o que eu estou falando, tá? Não adianta falar assim: Senhor, eu sou fiel diante do Senhor, e cometer fraude por aí. Senhor, eu sou fiel diante do Senhor, e andar de maneira errada por aí. Complete a sua vida, ande de maneira completa. A gente sabe que situações da vida da gente colocam às vezes a gente à margem de alguma coisa e outra. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou chamando a sua atenção é: viva de maneira completa, no máximo que você possa viver. Não se esqueça de apresentar ao Senhor a sua vida de maneira completa. E essa que fica a pergunta no final: a sua vida é completa diante de Deus? Você tem ofertado ao Senhor de maneira completa? Em fevereiro nós vamos fazer isso para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Alguém contou essa história hoje? Eu termino contando ela. Lembrei. Em 2015 nós fizemos uma peça na nossa igreja sede que chamava Filho do Seu Divino. Né? E a peça era mais ou menos o seguinte: existia numa cidade um homem muito rico que tinha um filho que ele amava muito. E esse pai viveu a vida inteira com o filho na mansão. O filho tinha todas as regalias, tinha tudo que o pai podia oferecer. Mas um dia o filho virou maior de idade, por volta de 18 anos de idade, e falou assim: pai, eu queria descer na cidade para conhecer um pouco a cidade. Eu ouvi falar tantas coisas de lá, os empregados contam tanto, as coisas que passam por lá, eu queria conhecer a vida dessas pessoas. Aí o pai falou assim: ó, filho, cuidado em andar na cidade, mas você é meu filho, eu confio em você, você é um rapaz bom. E eu vou deixar você ir lá. Vou deixar você andar na cidade. E o filho do seu divino começou a sair de casa, né? Andar pela cidade e tal. Começou a fazer amizade com as pessoas e dar testemunho do pai dele, como o pai dele era. Meu pai é um homem muito bom, um homem muito sério e tal. E a gente não conhece muito seu pai, sempre dentro de casa. Pois é, meu pai sempre está trabalhando, inclusive trabalhando em favor aqui da comunidade e tal. Meu pai investe muito aqui na comunidade, investiu muitos benefícios aqui na comunidade e tal. É mesmo, que bom. E aí um dia ele fez uma amizade com um mendigo. E chamava o mendigo para comer, e alimentava o mendigo, e conversava com o mendigo. E, sabe, aquela amizade gostosa. E todos os dias ele fazia essa visita. Um dia o mendigo teve uma ideia, falou assim: quer saber, esse rapaz é tão gente boa, eu vou lembrar do meu tempo de artista e vou fazer um retrato dele. E pegou um pedaço de papel e rabiscou e tal, e fez um retrato do filho do seu divino. E aí ele estava pronto para no outro dia ele entregar o retrato para o rapaz. Né? Quando ele ouve que aconteceu um acidente, e no caminho do rapaz vir conversar com o mendigo, um caminhão atropelou o rapaz e matou. Era o único filho do seu divino. E ele ficou chateado demais. Falou: rapaz, ele só por causa de mim que ele morreu. Ele vinha aqui para conversar comigo, ele não precisava de vir aqui. Hoje ele estava vindo aqui para almoçar comigo, passar um tempo comigo. E agora o rapaz morreu. Ele ficou tão chateado, foi lá na porta da casa do seu divino, bateu na porta, veio lá um segurança, né? Falou: pois não, eu queria dar um abraço ao seu divino, o filho dele morreu por minha causa. Falou: desculpa, o patrão não quer ver ninguém, está muito chateado. Então faz um favor para mim. Se você puder, faz um favor para mim. Olha, eu fiz um retrato do filho do seu divino. Eu fiz de todo o coração. Isso aqui é a melhor coisa que eu já fiz por alguém. Eu queria dar esse retrato para o senhor. O senhor entrega para ele? Não, entrega para o patrão. Tá? Entregou para o patrão. Passou-se mais uns 20 anos e o seu divino já era um homem mais velho tal, e morreu. O seu divino morreu. Só que é o seguinte: seu divino, antes de morrer, como já não tinha mais ninguém, ele fez um trato. Ele falou assim: eu vou vender ele ia vender todas as obras de arte para doar para caridade, né? E fez um grande leilão. A região ficou doida com aquele leilão que ia fazer, né? Porque várias obras de arte que ele tinha, a casa,
todos os móveis, tudo coisa muito fina, muito cara, e fez aquilo lá e espalhou para todo mundo. E aí a pessoa que estava entregando o panfleto e tal, percebeu que o mendigo é aquele que tinha entregado para ele, né? O segurança estava entregando, que ainda estava trabalhando com o patrão. Ele percebeu, falou assim, rapaz, você não é o mendigo que entregou o retrato? Eu falei, sou sim. Rapaz, vai ter um leilão na casa do patrão lá, você não quer ir lá não? Não, meu amigo, tá doido, o que eu vou fazer no leilão? Rapaz, vai lá, olha, de repente, quem sabe ainda não vão leiloar seu quadro lá que você fez do Seu Divino, né? Seu Divino gostava tanto daquele quadro lá. Não vou fazer isso não, rapaz. Não, vai lá, meu amigo, vai lá para você dar uma olhadinha nisso aí, para você olhar, de repente você consegue conhecer a casa também e tal, e ver onde seu amigo morou, tá bom. Aí o mendigo, tá bom, colocou a melhorzinha a roupinha que ele tinha, tá, e foi lá para casa do Seu Divino. Aí começou o leilão. Aí o leiloeiro falou assim, olha, nós vamos começar o leilão hoje, e as obras de arte estão aí para que vocês possam, né, receber, e perceber e fazer a compra. Mas antes de leiloar qualquer obra de arte, nós vamos leiloar primeiro o quadro do Filho do Seu Divino. Aí o pessoal, que quadro é esse? Não, é um quadro aqui, ó, que alguém pintou, um anônimo pintou e tal, e a gente queria, né, leiloar antes de leiloar qualquer outro tipo de arte. E aí, o pessoal, não quero comprar isso não, né? Negócio feito de papel de pão, todo feio, né? Aí, o pessoal olhando um para o outro e tal, né? Alguém dá alguma coisa? Alguém dá alguma coisa? E o mendigo olhando aquilo, né? Fala, quer saber? Eu vou fazer um leilão aqui, né? Botou a mão no bolso, tal, tirou umas moedas. 75 centavos. Aí o pessoal olhou 75 centavos. Aí o leiloeiro, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, vendido por 75 centavos. Vamos lá. Próxima parte do leilão. Aí o pessoal, agora vai, né? Leilão encerrado. Como assim leilão encerrado? Tem ainda um monte de arte para vender. Aí o leiloeiro falou assim, não, é que no testamento do pai estava escrito o seguinte, que quem leva o filho, leva tudo. Quem leva o filho, leva tudo, viu? Quem se devota ao filho de coração, leva tudo, viu? Quem entrega a sua vida como oferta no altar de maneira completa, leva tudo, viu? Não é só um pedaço, não. Eu estou dizendo para você, se você entregar tudo, pode ser 75 centavos, você leva tudo. Quem recebe o Filho, recebe tudo, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo aos Romanos falou o seguinte, se nem mesmo o seu próprio Filho poupou, não vos dará também todas as coisas? Amém? Irmão, se você tem a sua oferta preparada, eu quero que você se levante, nós vamos fazer uma oração agora. Você também que está online, você tem a sua oferta preparada, também prepare. Nós vamos oferecer agora o nosso mês de fevereiro ao Senhor. E esse mês de fevereiro, irmãos, vai ser uma bênção para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Deus vai fazer grandes coisas na sua igreja, na sua casa, na sua família, através daquilo que Ele vai preparar para você receber em fevereiro, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E se você está com a sua oferta aí, vem aqui à frente, vamos orar juntos em nome de Jesus, de maneira especial, todos juntos aqui na frente, vamos orar para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Você que está online aí também, se você quiser ligar a sua câmera com a sua oferta na mão, ou você quiser ligar a sua câmera para nós orarmos juntos também, faça isso. Vem aqui à frente, vamos orar. Fique de pé por gentileza. Vamos orar juntos por fevereiro em nome de Jesus. Se você tem uma oferta na mão, se você não tem uma oferta na mão, vem aqui à frente, vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo, para nós orarmos juntos em nome de Jesus. Sim, senhora, vem aqui, senhora também. Vamos orar? Pai, nós te damos graças, Senhor, pela bondade do teu coração, ó Deus. E te apresentamos agora, Senhor Pai, o mês de fevereiro, Senhor Pai. Nós apresentamos, ó Senhor, as nossas ofertas físicas, ó Senhor Pai, a nossa presença física aqui dentro mesmo, Senhor Pai, onde quer que nós estejamos, ó Senhor, para adorar o teu nome, Senhor. Nós viemos aqui, Senhor, apresentar as nossas vidas no altar, Senhor, como uma expressão sincera, Senhor, da nossa necessidade do Senhor em fevereiro. Se o Senhor não estiver conosco em fevereiro, Senhor Pai, nós não passaremos fevereiro, Senhor. Mas se o Senhor estiver conosco, Senhor Pai, esse tempo será um tempo de bênção, Senhor. Um tempo de crescimento na nossa vida, um tempo de transformação, ó Deus. Abençoa o teu povo, Senhor Pai. Abençoa fevereiro de cada um de nós. E nos faz, ó Senhor Pai, em fevereiro mais parecidos contigo do que nós fomos em janeiro, Senhor Pai. Guarda o teu povo, Senhor, e abençoa em nome de Jesus, ó Senhor Pai. Guarda a nossa volta para os nossos lares, ó Senhor. Cuida da nossa vida, Senhor Pai. Guarda tudo em nós.
nós. E nós te daremos a honra, a glória e o louvor em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus. E o povo de Deus diz com alegria, amém.